Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 14. Nós vamos ver do verso de número 22 em diante. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Até aqui. Vamos orar? Ó Pai bendito, graças, Senhor, pela Tua palavra que vai trazer mais uma vez, Senhor, a cada um de nós, uma palavra que virá ao encontro, Senhor, das nossas necessidades. O Senhor conhece o coração de cada um que entrou na Tua casa essa noite, dos irmãos que nos acompanham pela internet, aonde esta mensagem chegar, Senhor. Que Teu Espírito, ó Deus, que inspirou a Tua santa palavra, possa falar aos nossos corações essa noite. Pedimos a Tua misericórdia, Senhor. Que não haja nada, ó Deus, que atrapalhe, impeça de ouvirmos a Tua voz. Começar do pregador, que é um vaso de barro, para que toda honra e glória seja sempre dada ao Teu nome. Fale ao coração da Tua igreja, Senhor. Edifique, exorta, conforta, fortalece, segundo as necessidades de cada um. Abençoa-nos, ó Pai. É o que eu te peço, com perdão dos nossos pecados, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós estamos então diante daquela famosa passagem, Jesus anda sobre o mar. O que Deus quer nos ensinar com uma experiência dessa? Por que Jesus andou sobre o mar? São situações que a gente vê, ficaram aqui registradas, a experiência de Pedro, de também dar os primeiros passos ali. Eu creio que tudo, como a Bíblia diz, que foi escrito é para o nosso ensino. Algo tem para nos ensinar esse texto sagrado. É preciso a gente entender o contexto, entender o momento que tudo isso aconteceu, e deixar que Deus nos mostre, Deus nos fale essa noite. O momento é muito interessante, a gente sabe, aqui no capítulo de número 13, um pouquinho antes, Jesus estava em Nazaré da Galileia pregando, para os quais ele havia crescido, falando para o pessoal que viu ele crescer. Sua palavra não foi aceita na sua terra. Eles olhavam e falavam assim: isso aí não é o Jesus, filho do carpinteiro? As irmãs dele estão aqui, a gente conhece a família dele, o que ele está falando isso agora? Jesus era tão humano, tão humano, tão humano, gente, que demorou para o pessoal entender quem realmente era Jesus. Nós temos uma tendência
de ver mais a divindade de Jesus devido à distância e todos os acontecimentos. E a gente não viveu a humanidade de Jesus. Mas aquelas pessoas cresceram com Jesus. No capítulo anterior, Jesus vai ter uma crise, um conflito. É aquela passagem que ele vai dizer que todo profeta, ele é honrado, menos na sua própria casa, na sua própria terra. Eles viram ele crescer, não conseguiam ver a majestade, a glória, o que era realmente Jesus. E ele não foi aceito nem pelos seus ali, rejeitaram seu ministério. Logo em seguida, Jesus vai receber a notícia da morte de João Batista. Jesus vai passar ali por um tempo, se a gente entender bem, de conflitos. Ele era humano, gente. Ele passava por ondas. Parece que acontece isso com a gente, vocês já perceberam? Parece que uma coisa vem atrás da outra. Jesus é rejeitado ali na sua terra pelas pessoas que o conheciam. Ele vai perder uma pessoa íntima, João Batista, primo, quem foi usado por Deus, o último profeta da antiga aliança, foi decapitado, uma morte terrível. Jesus sentia essas coisas. A Bíblia mostra que Jesus chegou a chorar quando ele vai no enterro de Lázaro. Jesus era humano, gente. Ele tinha emoções, tinha sentimentos. Ele só não tinha pecado. Do resto, ele tinha tudo que a gente tem. Ele tinha fome, dor, sede. E Jesus estava ali no momento de pressão, momento de crise, uma onda atrás da outra. A Bíblia diz que quando ele recebe a notícia da morte de João Batista, ele se afasta. Ele vai viver o luto dele, ele se isola. Momentos, às vezes, que a gente passa na nossa vida de dor, de separação. Jesus, na sua humanidade, foi para um lugar deserto, se afastou das multidões. Naquele momento, as multidões vão atrás de Jesus, ele lá exausto, querendo se isolar, não conseguia. As pessoas vinham atrás, ele ainda fez uma multiplicação dos pães, fartou aquele povo. E ele precisava de um tempo a sós com Deus Pai. Com Deus Pai. Ele tirava tempo com Deus Pai, gente. Jesus, quando a coisa está complicada, a gente precisa ficar a sós com Deus Pai. Jesus fazia isso constantemente. Ele se retirava para orar, ele ficava sozinho. Às vezes chamava poucos discípulos para vir com ele. A gente precisa, às vezes, sair do meio da multidão. Ter uma ou outra pessoa de maior intimidade, se afastar, falar com Deus, ter um tempo para a gente precisa disso, Jesus tinha isso. E ele estava tentando fazer isso, mas não conseguia, a multidão ia atrás. A Bíblia diz então que uma multidão foi atrás e eles precisavam comer, Jesus fez a famosa multiplicação aqui dos pães, verso de número 20, 21, todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. Comeram, foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. No verso 22, logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante, para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Ele fala aos discípulos, vai indo na frente. Ele foi, cuidou das multidões. No verso 23, olha que interessante. A Bíblia diz então que, despedidas as multidões, ele sobe de novo no monte, a fim de orar, sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Ele ficou horas, gente. Dedicou um tempo, ele estava tentando ficar só, não conseguia. Jesus estava sufocado pelas multidões. Falou para os discípulos ir para frente, ele precisava de um tempo a sós. Jesus retirava esse tempo para ele, e ele se isola, sobe, e a Bíblia diz então que ele sobe ao monte, a fim de orar sozinho. Lembra que era um período que Jesus, ele não tinha uma estrutura ali, né? Você tem na sua casa, você consegue se trancar num quarto sozinho e orar. Você consegue achar um canto. Jesus encontrava no alto do monte um lugar para ficar só. À noite ninguém ia lá. Ele já tinha fartado todo mundo, despedido as multidões, e ele sobe a fim de ficar sozinho. A Bíblia parece que dá uma ênfase. Olha o verso 23. Então diz assim, olha, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Caindo a tarde, ele estava ainda só. A Bíblia dá essa ênfase. Jesus precisava momentos de solitude, coisa que falta às vezes para a gente, momentos de solitude. E ali Jesus recupera suas forças. Jesus tem um momento de intimidade, comunhão, se refaz. Enquanto isso, aí você tem uma outra cena, Jesus tem que correr atrás do discípulo para ajudar, não tem jeito, né? Aí você vai ter aquela cena interessante. Os discípulos já estão, o barco já estava
longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mar da Galileia. Não é um mar, gente, é um lago isso, tá? Só que era grande. Para você ter uma ideia, esse Mar da Galileia tinha em torno de uns 8 a 9 quilômetros. Bastante coisa, gente. 9 quilômetros, assim, ó, de água. O que acontecia? O vento, a própria situação que ele estava, de depressão, era muito comum, do nada. Eu já vi texto, não tive a oportunidade de estar lá pessoalmente, espero um dia poder visitar esses lugares, essas terras bíblicas, a gente passa a vida falando, né? Isso vai trazer uma riqueza muito grande para as nossas mensagens, né, gente? Quem sabe um dia a igreja manda eu para passear lá para Galileia, né? Lua de mel, né? Seria bom, né? Manda eu lá para Galileia para passear. Estou brincando. Então, enfim. Mas eu já ouvi muito testemunho do povo que vai visitar, que é assim, ó. O mar está tranquilidade. De repente ele vira. De repente ele vira. E foi exatamente o que aconteceu. Eles estavam a muitos estádios. A Bíblia vai dizer que eles estavam cerca de... diz aqui o texto sagrado, acabei de ler aqui, entretanto o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com ele, andando sobre o mar. Ele tinha uns 9 quilômetros, cada estádio tinha cerca de 180 metros, aproximadamente uns 4 a 5 quilômetros. Eles estavam no meio do Mar da Galileia, gente. Não tinha nem para onde correr ali. Não tinha muito o que fazer. A tempestade se levanta. Quarta vigília da noite. Sabe que horas era a quarta vigília da noite? Já era a última. Entre 3 e 6 da manhã. Lembra que Jesus, no final da tarde, despede as multidões. 6, 7 da tarde. Ele ficou até as 3, quase 6 da manhã. Quase 12 horas, gente. Ele precisava disso. A gente não consegue, né? A gente precisa menos que Jesus, né? De ter esse tempo a sós com Deus. Ele passou um turno inteiro, de quase 12 horas, no monte. Quando era 3 da manhã, por volta das 3 às 6 da manhã, quarta vigília da noite, Jesus desce o monte, sabendo de todas as coisas, como ele naturalmente, lá no meio do Mar da Galileia, estava lá o grupo lá, se descabelando, desesperado. E era gente experiente, era gente que tinha já muita habilidade, gente que há muito tempo lidava com barco, lidava com pesca, estavam fazendo o que sabiam fazer. Por mais experiente que a gente seja, muitas vezes na nossa vida a gente se vê em situações que as coisas parecem sair fora do nosso controle. A gente vive isso constantemente na nossa vida, dentro da nossa casa, lá no nosso ambiente de trabalho, por mais que você seja bom no que faz, experiente, muitas vezes as coisas saem fora do controle. E detalhe, Jesus não estava com eles. Jesus não estava no barco. E aí, meus queridos, você vai ver que a Bíblia nos diz que, pela primeira vez, você vai ver essa expressão muito forte, tomados de medo gritaram. Eles não estavam entendendo nada. No meio de uma tempestade, eles veem um vulto vindo, tomados de medo, gente. O medo, Deus não nos criou com medo. Deus não criou com medo. A palavra medo vai surgir a primeira vez na Bíblia, depois que o homem peca, rompe o seu relacionamento com Deus, e ele passa a ter essa sensação de viver nesse mundo desamparado, longe, distante de Deus. A primeira vez que essa palavra medo surge, está lá em Gênesis capítulo 3. Medo é fobia, que hoje, no mundo mal, com tantas coisas que podem acontecer, o medo é uma forma de proteção. Então, o medo acaba surgindo nesse mundo mal para nos proteger. Quem não tem medo, geralmente é chamado de louco. Uma pessoa que não tem esse medo, ela não tem precaução nenhuma, ela não sente medo de nada. Uma pessoa que não sente medo de nada, atravessa a rua sem olhar e morre atropelada. É uma pessoa que tem problema. Então, a falta do medo é um problema. Só que lembra, antes da queda do homem, o homem não tinha por que sentir medo. Ele estava num relacionamento íntimo, profundo com Deus, num mundo perfeito, onde o mal não habitava, não existia. Então não existia esse sentimento, ele vai surgir a primeira vez lá em Gênesis, depois que o homem rompe o seu relacionamento com Deus, no capítulo 3, versos do número 9, capítulo 3, versos 8 e 9, é o momento em que o homem agora, afastado de Deus,
ele vai ter pela primeira vez no seu coração esse sentimento. A Bíblia diz que os homens, Adão e Eva, os primeiros pais, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor. Interessante isso. Pessoas que se afastam de Deus, elas são tomadas pelo medo. Pessoas que sentem essa sensação de desamparo. E a Bíblia diz que eles estavam entre as árvores do jardim. E esse esconder-se aqui é um mover em função do medo. Tanto que no verso 9 vai dizer, o Senhor vai dizer, Adão, onde estás? E ele responde, eu ouvi a tua voz, porque eu estava nu, eu tive medo e me escondi. A primeira vez que surge essa palavra na Bíblia. Então, ele se afastar é por não compreender. O medo, muitas vezes, nesse caso, é de uma ignorância, de não saber o que vai acontecer agora. A sensação de desamparo. Foram tomados por medo a ponto de se afastar, se esconder entre as árvores do jardim. O medo de Deus fez com que eles se afastassem de Deus. As pessoas estão andando longe de Deus por temerem, não no sentido positivo, por terem medo de um dia serem confrontadas, da sua vida ser colocada diante de Deus. Eles sabiam que eles tinham algo agora para esconder, porque eu estava nu, essa é a razão, o porquê. Aí agora eu tive um sentimento de medo, então eu fugi de Deus. O homem, ele vive essa luta, esse conflito. Eu me lembro que antes de vir para a igreja, a gente conhecia a palavra de Deus, eu vivia esse conflito. Toda vez que eu encontrava alguém, um crente geralmente é um bicho chato, né? Crente só aponta o dedo, fala do inferno, isso dá medo. Eu me lembro que toda vez que eu encontrava com crente falava de inferno, de pecado e não sei o quê, a gente sabe que a gente é pecador, a gente sabe das coisas erradas que a gente faz, então a gente sente medo, a gente foge e se afasta de Deus, a gente não quer se aproximar da luz. E esse sentimento surge a primeira vez no coração dos nossos primeiros pais, no momento que eles estavam em conflito. A gente sabe que Deus vai trabalhar no coração desses primeiros pais. Aquele sentimento de nudez que eles tinham, de exposição, Deus vai cobrir a nudez dele com peles de ovelha. Deus vai restaurar o relacionamento com eles. Então, se aproximar de Deus é vencer esse medo. Não um medo saudável que a gente tem que ter, porque a gente não é louco, a gente tem que ter prudência para ver nesse mundo, mas observe que lá no caso dos discípulos, a Bíblia não vai dizer que eles foram tomados pelo medo. É o medo paralisante. É quando o medo se torna algo nocivo. Nos amedronta, nos afasta, nos impede de viver os planos e os projetos de Deus, nos impede de avançar e realizar aquilo que Deus tem para nós. Adão e Eva, por exemplo, eles estavam se escondendo, se afastando do plano e do propósito de Deus. Deus não criou esses nossos primeiros pais para se esconderem entre as árvores do jardim. Deus tinha um plano extraordinário para eles. Eles tinham que reinar sobre esse mundo. Eles tinham que empreender, fazer coisas extraordinárias, mas o medo os impedia, fez com que eles se escondessem por entre as árvores do jardim. Aquilo que era para eles dominarem a natureza, estava sendo um instrumento de fuga. Será que muitas vezes aquilo que é para a gente trabalhar, a gente foge atrás? Muitas vezes, sim, uma geração que hoje se entrega completamente a um trabalho louco, descontrolado, é uma fuga. A gente se entorpece a nossa mente, ocupa a nossa mente, enche a nossa mente, para não encarar a realidade. E os nossos primeiros pais estavam fazendo isso, se escondendo. Deus vai lá, traz eles de volta, restaura e trabalha o sentimento do medo. Mesma coisa agora. Os discípulos, confusos, sem entender o que estava acontecendo, a Bíblia diz que eles foram tomados de medo. Não um medo saudável, um medo que dá prudência, mas um medo que nos impede de compreender o plano e o propósito de Deus para a nossa vida, nos impede de entender o que está acontecendo, nos deixa cego. O medo deixa a gente cego, gente. Ele paralisa. A Bíblia diz claramente aqui que não é um medo comum, tomados de medo.
E eles entraram em desespero, quando a gente perde a esperança. O medo, ele tem isso, gente. Ele vai minando a nossa esperança, até que quando não tem mais esperança nenhuma, a gente grita. Eles se assustaram com tudo aquilo, não estavam entendendo, foram tomados pelo medo e perderam a esperança, entraram em desespero. A pessoa que está gritando já está desesperado. Eles estavam com um barco que estava prestes a afundar, um vulto, um fantasma vindo atrás, eles não entenderam nada, não haviam compreendido. O medo cega, o medo impede, o medo atrapalha. Muitas vezes, gente, nas tribulações dessa vida, a gente fica cego, a gente não entende que Deus está no controle do barco. A gente entra em desespero, a gente começa a olhar demais para os problemas, e esquece de olhar que o Senhor está acima dos nossos problemas. É quando você paralisa, é quando você não consegue ver que Deus tem um plano com tudo aquilo, que Deus está no controle daquela situação, por mais difícil que seja. E é difícil as situações que a gente enfrenta nessa vida. Eu não estou diminuindo os nossos problemas. O fato é que Jesus vai trabalhar o medo deles. Jesus, ao ver o desespero, a cegueira, a confusão na mente dos discípulos, a Bíblia fala no verso 27, então ele imediatamente, agora Jesus se aproxima do barco, imediatamente diz, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus viu o desespero. Jesus traz uma palavra que fortalece, conforta, sou eu, não temais. Será que muitas vezes na sua vida, em que tempestades começam a fazer coisas que você não entende, parece que a coisa saiu do seu controle, você já perdeu o controle da situação? A gente começa a ser tomado pelo medo, entra em desespero, perde a esperança das coisas. Será que o Senhor Jesus precisaria essa noite dizer para você, sou eu que estou trabalhando na sua vida? Isso tudo que está acontecendo, essa tribulação que você está passando, não é por acaso, tem um propósito maior. Não tema, confie em mim. Ele está no controle da nossa vida. Ele está no controle desse barco. Nós não estamos à deriva, gente. O mundo não está aí, entregue. Temos um Senhor que cuida de nós, que sabe o que está fazendo, quando as coisas fogem do nosso controle. Ali então você vai ter um deles, Pedro, que vai se animar com a conversa aqui de Jesus. Ele se empolgou e ele pulou de cabeça na afirmativa de Jesus, sou eu mesmo, não temais. Respondeu Pedro, se és tu então, já que és tu, a ideia é essa, ele não estava duvidando, já que és tu, manda-me ter contigo, por sobre as águas. Mas por que isso, gente? Precisava tanto, né? Fica quieto, mas é o ímpeto de querer andar com Jesus, às vezes sobre as águas. O Senhor nos chama para fazer coisas extraordinárias. Deus tem planos, tem propósitos maiores que os nossos. Os nossos sonhos são pequenos, gente. Deus tem sonhos maiores. Os nossos planos são pequenos. A Bíblia fala constantemente isso. Deus tem coisas grandiosas na sua vida. Será que o medo está te impedindo? Mas aqui Pedro avança. Ele cria coragem. A gente critica Pedro, mas ele foi o único que teve coragem de descer do barco. Foi o único que teve ousadia. Manda ter comigo sobre as águas. E eu acho legal, porque Jesus é maravilhoso. Jesus fala assim, para quê, Pedro? Fica quieto, eu estou chegando. Não, Jesus fala, vem. E Jesus estava indo para o barco. Ele entra no barco. Mas ele queria que Pedro tivesse aquela experiência de andar sobre as águas. Muitas vezes Deus, no meio de tribulações, quer que a gente viva, e experimente, e sinta como Ele é presente na nossa vida, mesmo no meio da tribulação. Ele quer nos mostrar o livramento, quão poderoso Ele é. Ele quer que a nossa fé, a nossa confiança cresça. Deus não mantém a gente na zona de conforto, no isolamento. Deus traz a gente, tira a gente da zona de conforto e coloca a gente, muitas vezes, no olho do furacão. Porque é ali, gente, que a gente cresce, que a gente exercita a nossa fé. Se você ficar trancado, isolado no mundo, você não vai viver a sua fé. Você não vai ver a mão de Deus na sua vida. Você precisa ter essa coragem de Pedro. E eu não quero criticar Pedro, eu quero olhar para Pedro e falar assim, eu queria ter essa coragem. Essa ousadia de Pedro, de viver coisas extraordinárias com Deus. Manda-me ter contigo. E Jesus diz, vem. Pedro desce do barco e anda sobre as águas. E foi ter com Jesus. Ele andou, gente. Podia parar aqui a história, já está bom. Mas já sabe o que vai acontecer. Mas calma. Vamos ver. Gente, ele teve coragem. No meio daquela confusão, a tempestade era forte.
A ponto dos discípulos perderem a esperança, achar que aconteceu alguma coisa, não estavam entendendo. Agora ele começa no meio daquela tempestade, ele deu alguns passos, a gente não sabe quantos passos, mas ele chegou a dar alguns passos sobre as águas. Pedro foi uma das poucas pessoas que andou sobre as águas. Ele deu alguns passos. E a Bíblia diz que ele andou. Amém. O que eu vou falar de Pedro? Melhor que os outros discípulos, que ficaram todos acuados dentro do barco. Andou sobre as águas. Às vezes a gente precisa ter um pouco de ousadia, gente. E ter fé e coragem de viver as coisas extraordinárias que Deus tem para nós. É uma decisão que a gente toma. Você pode ficar dentro do barco, quietinho, ou você desce do barco e vive coisas extraordinárias. Será que muitas vezes a gente está deixando de realizar coisas, de experimentar coisas, porque a gente está com medo? Os discípulos continuaram com medo, continuaram dentro do barco e não viveram nada disso. Eu sei, gente, que quando a gente começa a dar os primeiros passos, não quer dizer que caminhar com Deus vai ser um mar de rosa, não vai. A Bíblia diz que Pedro, no verso 30, reparando, porém, na força do vento, teve medo. O medo volta, gente. O medo é uma coisa que vai caminhar com a gente sempre, a gente vai ter que estar lutando contra ele, ver até que ponto o medo está nos impedindo de avançar, nos impedindo de realizar coisas. O medo, segundo a Bíblia, ele é algo assim nocivo, ele é contra a nossa fé. O medo paralisa a nossa fé. A Bíblia chega a usar uma expressão muito forte quanto aos tímidos desse mundo, são as pessoas que têm medo, que se recolhem, que se escondem, que não saem da zona de conforto, que apenas se protege, mas não vive nada. Passa por esse mundo. Meus irmãos, eu tenho que olhar para Pedro e tenho que ter essa fé de Pedro. E observar que no momento que ele deixou de olhar para Jesus, ele começou a afundar. E assim é a nossa vida, gente. Não tenha dúvida, se você deixar de olhar para Jesus, quando estiver andando sobre as águas, você vai afundar também. Por quê? O texto diz aqui claramente, olhou para a força do vento, a tempestade era forte, o vento era contrário, as dificuldades existem. A gente não pode olhar para os problemas e deixar que os problemas tomem a gente, controle a gente, impeça a gente de viver o que Deus tem para nós. Foi um momento em que Pedro deixou de olhar para Jesus. E a Bíblia, inúmeros textos, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Você vai caminhar. Enquanto você estiver olhando para Jesus, você vai enfrentar qualquer coisa. Você vai passar por tribulações, por dificuldades, vai ter hora que você vai pensar em desistir. Olha firme para Jesus. Não deixe o problema tomar o seu coração, não deixe o medo voltar. O medo a gente tem que estar sempre controlando ele. Segura ele, não deixe ele te controlar. A Bíblia diz que quando ele vê, repara, presta atenção, começa a focar a força do vento, aí, meus irmãos, o medo voltou. E o medo, ele mata a nossa fé. Ele deixou de crer, de confiar e começou a afundar de novo. É assim a nossa vida, parece um zigue-zague, né, gente? Parece que é assim mesmo, gente. Tem hora que a gente começa a afundar. E a Bíblia nos diz aqui, então, que ele começou a submergir. E mais uma vez perdeu a esperança e gritou. Repetiu o mesmo ciclo. O medo vem, toma o nosso coração, mata a nossa esperança, mata a nossa fé, e a gente entra em desespero. Uma pessoa desesperada perde o controle da situação e ele grita. Mais uma vez, ele grita. Só que agora, gente, ele grita para Jesus. Ele vai até Jesus. Não tem outro. Não temos outra opção. Foi o que foi dito para os discípulos uma vez que Jesus mostrou que seria andar com ele, que não é... O pessoal se ilude, andar com Jesus não quer dizer que vai ser fácil. Muitos desistiram, muitos abandonaram o barco, gente. A tempestade vai vir para provar a nossa fé. E muitos desistiram. Ficou pouquinho. Jesus olha e fala assim, vocês vão embora também? O que eles respondem? Para onde iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. É ir para Jesus, gente. Quanto mais o medo avança e toma o seu coração, vá
para Jesus, grita, corre em direção a Jesus. Ele grita: salva-me, Senhor. Ele estava afundando mesmo, no meio daquela tempestade. Imagina aquele negócio ali, gente. Era escuro, de madrugada, 3 horas da manhã. Provavelmente, o reflexo ali da lua, dava para ver um vulto, alguma coisa, um barco aqui. Jesus e ele no meio, começa a afundar. Provavelmente a água vem até a cintura, já está chegando na boca, deu para ele gritar. E maravilhoso, gente. A Bíblia diz que prontamente, Jesus estende a mão, segura na mão dele, tomou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E ele se levanta. Maravilhoso, gente. Quando nós ouvimos a voz de Jesus, as mãos de Jesus são estendidas na hora do desespero, ele vai te segurar. Acredita, confia. Só não deixa o medo impedir você de viver as coisas que Deus tem para a sua vida. Tenha bom ânimo, sou eu, quando ele diz a primeira vez, encoraja. Agora que ele afunda de novo, antes que ele afogasse, a Bíblia diz que Jesus o levanta. Reparando, porém, na força do vento, ele afunda. Gritando para Jesus, ele salva. A Bíblia diz que o Senhor ouve a nossa voz. Eu gosto do Salmo 18. A Bíblia nos diz, lá no Salmo número 18, verso número 1, diz assim: Salmo de Davi, servo do Senhor, o qual dirigiu o Senhor as palavras desse cântico no dia em que o Senhor o livrou dos inimigos, de Saul e tudo mais. Ele dizia assim: eu te amo, ó Senhor, força minha. Ó Senhor, é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, o meu refúgio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Por que que ele ama? Porque eu invoco o Senhor e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Davi experimentou o terror, muitas vezes. Ele viu a morte de perto, coisas sérias. A Bíblia chega a falar no verso 5, cadeias infernais me cingiram. A ideia de cingir, cercaram ele. Ele se viu em situações que não tinha saída. Ele estava num aperto. Tramas de morte me surpreenderam. Mas na minha angústia, ele fala, eu invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. E ele do seu templo ouviu a minha voz, o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. O salmista Davi experimentou muitas vezes, como ele mesmo diz, terror, cadeias infernais, tramas de morte, surpreenderam ele. Ele se viu muitas vezes, mas na sua angústia, ele invocava e gritava, e o Senhor ouvia, e socorria, e atendia. No Salmo 50 ele ainda diz assim: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Deus nos manda invocar, quando você estiver em angústia, quando o medo quiser tomar conta do seu coração. No Salmo 91 ele continua dizendo: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome, ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. É o salmista em inúmeros salmos. Você tem esse testemunho no Antigo e no Novo Testamento. Medo, desespero, corre para o Senhor. Ele ouve, gente. Ele vai estender a mão. Você não vai afundar. Ele nunca vai nos abandonar. O medo não era nem para passar perto da gente, porque a gente é humano, gente. A gente é fraco, a gente é pequeno. Mas o que Deus faz é maravilhoso. Se o medo quiser tomar você, porque ele tem esse poder, ele toma, ele domina, ele derruba a gente, paralisa a gente. Ele tira a nossa esperança, ele mata a nossa fé, ele impede a gente de viver, gente. Tem coisa pior, você passar uma vida aqui, mas não viver. Você não viveu o que Deus tem para você, por medo. Se Deus é por nós, gente, quem será contra nós?
Não deixe que o medo impeça o que você poderia estar vivendo hoje. Que coisas você poderia estar experimentando na sua vida e o medo está te impedindo de viver. O medo muitas vezes, gente, pode ser fruto de uma pequena fé. Falta confiança, falta entregar, descansar. A Bíblia diz que, por fim, primeiro Jesus, fora do barco, é medo. Depois Jesus se aproxima do barco, dá coragem para os discípulos, fortalece os discípulos. E depois Jesus entra no barco. E eu acho maravilhoso que no verso 32 diz que subindo ambos, ele e Pedro, pegou na mão de Pedro e colocou ele de novo no barco, num lugar seguro. Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Aí, meus irmãos, quando isso acontece, é aquela outra passagem que a Bíblia diz que os discípulos, quando Jesus, ele fala, e a tempestade, o mar se aquieta. E os discípulos falam assim, quem é esse? Que até o vento e o mar obedecem ele. Ele é Deus, gente. É Ele que criou tudo isso aí. Está nas mãos dele. A Bíblia diz que quando ele pisa no barco, cessa o vento. Não foi aquela calmaria, não. O coração dos discípulos se encheu de temor. A Bíblia diz que eles se inclinaram para adorar. A expressão adorar a Jesus é quando eles reconhecem a divindade de Jesus. Lembra que nenhum outro aceita adoração. Nenhum anjo aceita adoração, nenhum profeta, nenhum apóstolo. Vários se viram numa situação em que as pessoas se inclinam para adorar e ele levanta que eu também sou homem. Ninguém aceita adoração. Só Deus, ou o diabo. O diabo quer ser adorado. Fora isso, gente, a Bíblia diz que eles o adoraram, gente. Adoraram Jesus. Naquele momento eles se inclinaram, eles viram o poder de Deus, eles viram que era o próprio Deus encarnado dentro do barco com eles. Para que ter medo? É Deus que está com a gente, no barco com a gente. E eles declaram, verdadeiramente, és filho de Deus. Ali eles reconhecem que é o Senhor. Da mesma forma, gente, quando em outra ocasião, o evangelista Mateus vai registrar essa passagem que eu acho assim marcante e extraordinária, que Jesus estava dormindo num barco junto com os discípulos e as ondas do mar batendo e eles desesperados e eles gritam, salva-nos Senhor, acorda Jesus, salva, que perecemos. E Jesus fala, porque sois tímidos, é a palavra tímido, medo, vocês estão sendo tomados pelo medo, gente. Para com isso, quem andar com Deus vai precisar ter coragem, gente. Os tímidos não andam com Deus, se escondem. Homens de pequena fé, e ele levanta e repreende o vento e o mar. E a Bíblia diz que imediatamente uma grande bonança, e eles ficaram chocados. Fala, quem é ele? Que até os ventos e o mar obedecem, gente. No meio de uma grande tempestade, quem é ele? Ele é Deus, é o Senhor que está cuidando da sua vida, da minha vida. Ele está com a gente, não tem por que o medo dominar o nosso coração. Entrega, descansa, não andeis ansiosos, diz a palavra de Deus, de coisa alguma. Entrega o teu caminho, Senhor, confia nele, o mais ele fará. Ele está no controle, a nossa vida está nas mãos do Senhor. Não há nada, nem ninguém que poderá nos tirar das suas mãos. Quando o medo vier, lembra quem você está servindo. Aquele que tem poder sobre as forças da natureza, sobre as forças espirituais, sobre os homens, sobre tudo, está nas mãos do Senhor. E é esse Senhor que nos dá paz no meio da tribulação. E Ele diz, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Esse Senhor, Ele conhece a nossa vida. O mal, o mundo, as coisas que a gente passa aqui, não é fácil, a gente sabe. A gente não está diminuindo os problemas. Mas Deus é maior que todos esses problemas. Não há um problema, gente, que o Senhor não possa resolver. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu sei que todo mundo tem alguma coisa que está ali. Fica ali martelando na sua cabeça. Você vai dormir, aquilo está lá martelando. Você acorda, aquilo está martelando. Você tem algum problema para enfrentar.
Você está enfrentando alguma coisa. Às vezes é na carne, gente. Na carne é aflição, enfermidade. Às vezes esse problema está na casa da gente. Relacionamento, família, filhos, casamento. Às vezes esse problema está lá fora. É trabalho, é problema num contexto que você convive. Você sabe o que pesa, te preocupa, te dá medo, te paralisa, te impede de viver os planos de Deus. E lembra, o medo ele faz isso, ele vai corroendo por dentro a gente. Ele vai minando a nossa esperança, ele vai minando a nossa fé. E a gente, com medo, a gente deixa de viver as coisas de Deus. Não deixe isso acontecer. Entrega para Deus, grita, clama, e Ele vai ouvir a tua voz. Aproveita esses minutinhos para a gente encerrar. Feche seus olhos. Hoje a gente não vai ter a música de encerramento, a gente já vai ter o pós-lúdio, depois da bênção. Eu vou orar, enquanto oro, nossos irmãos virão do louvor para a gente impetrar a bênção. Vamos orar, vamos ter uns minutinhos, coloca diante de Deus aquela angústia que está no seu coração, não deixa ela dominar você mais não. O que está te preocupando? Pré-ocupando, pensa bem nessa palavra. Ocupando você antecipadamente, tirando a sua paz, seu sono, minando a sua energia, tirando a sua confiança, a sua fé. O que está ocupando o seu coração? Fala com Deus. Clame. Ele vai te ouvir. Em nome de Jesus.